Boa tarde, pessoal. Então, continuando aí a nossa aula passada, né, de curva de transição, nossa encontro passado aí, trata-se de fazer então agora a parte de locação, né? Então, igual nós vimos lá na curva circular, depois do projeto pronto, com os 4 pontos notáveis da curva, é necessário fazer a locação. Então, no trecho em tangente não tem nada demais, continua da mesma forma, né? For de 20 em 20, fácil de se fazer. Então, começa a locação da parte do trecho em curva de transição. Então, a materialização no terreno desses pontos, ela pode ser feita de duas formas, pelo método das coordenadas ou pelo método das deflexões. Os das deflexões a gente usa mais por causa da questão dos equipamentos, né? Então aqui a gente sempre vai fazer os dois juntos porque a deflexão precisa das coordenadas. A gente vai ver que para achar deflexão precisa das coordenadas. Então a gente tinha visto lá atrás, né, os valores das abscissas x e y, né, para o trecho em espiral. Então, para calcular a alocação para as coordenadas, de ponto a ponto aí, de estaca em estaca, a gente usa aí o mesmo critério, tá? Então, esse método de locação por coordenadas se baseia numa determinação aí do alinhamento original, na perfeita localização do ponto TS e na existência de obstáculos que possam impedir a visibilidade. Então, com isso, a gente pode usar esse critério e onde tiver algum obstáculo, a gente consegue fazer, né? Então, de acordo com esse desenho de Menzori, aí a gente vai fazendo para cada estaqueamento, né? É o método mais usual, pois ele permite que se faça a locação caminhando sobre a própria espiral. E cada ponto que é locado, ele é caracterizado por um ângulo de deflexão e uma distância a ele qualquer que relaciona um ponto em um alinhamento conhecido. Então, todos os pontos da espiral são locados a partir do TS, tendo como referência o alinhamento original. Com esse método de locação, é possível locar todos os pontos da espiral a partir de um só ponto de origem, ou então locar cada ponto tendo a locação anterior como referência, tá? Então, a partir a locação por deflexões, né, através do ângulo de deflexão, onde eu preciso de cada coordenadas aí. Como que eu obtenho essa locação, né? A partir dos elementos da espiral. Então, a locação para deflexão eu obtenho aí através de um ângulo central de um ponto qualquer, tá? Eu acho o ângulo para um ponto qualquer, 20, 30, 40 da minha espiral. Vou substituir esse valor no Lzinho, tá? E acho o valor do ângulo. Vou fazendo assim para cada estaca. 20, ela vai estar 20, ela vai estar 40. Vamos supor que meu LC é 100 metros. Então, ela vai estar 20, a 40, a 60, a 80, até chegar no 100, né? Do ponto do TS. Então, eu tenho que achar esse ângulo para cada um desses pontos, tá? Aí, achando esse ângulo para cada um deles, eu vou achar o x e o y para cada um também. Então, o x para um ponto qualquer, eu vou substituir esse valor do ângulo de transição para um ponto qualquer, aquele que eu achei lá, para 20, para 40, para 60, para 80, e vai chegando. Então, eu vou achar pontos aí, vamos supor, se ela é de 100, eu estou fazendo de 20 em 20, eu vou fazer para 20, 40, 60, 80 e o próprio 100 são 5 pontos aí, tá? Aí o ângulo de deflexão vai ser quem? O arco tangente de y sobre x, tá? Eu acho aí a deflexão da minha locação. Então, para aquele exemplo que nós demos anteriormente, eu vou fazer aí, para o primeiro trecho do ramo da transição, eu vou fazer a locação. Então, um cálculo aí do elemento correspondente à estaca 222 mais 2,
e o resto do cálculo é semelhante para todas as linhas da tabela de locação. Então, ó, de 222 até o meu TS, quando eu faço a continha aí, vocês vão achar que existe uma distância de TS até essa STAT 222 de 81. Então, eu coloco aí 81, que é o meu comprimento, né? 2 vezes o raio por 120. Dá 0,054675 radianos. Isso aqui tem algumas casas aí que a gente leva em consideração. Aí é o X, ó, o valor de X eu vou aplicar, conforme eu tinha mostrado anteriormente, o meu L vai ser 81, ele é um número bem próximo, né? O Y, o I, que é o meu ângulo de deflexão, o arco tangente de Y sobre X, ó, quando eu jogo o Y e o X em metros, eu vou achar em graus, tá? A corda, e substituindo aí eu vou achando os valores, né? Aí eu vou colocar na tabelinha de locação. Acho o IJ, acho o I, o J, eu vou colocar na tabelinha lá, ó. Primeiro, como é o primeiro ramo só, né? TS, ASC, que vai de 217 mais 19 até 223 mais 19, tá? Então aqui tá colocando como andando de 10 em 10, né? Porque no caso do raio aí é menor que 600. Então, quando eu faço a primeira estaca aqui inteira de 10, vai ser o quê? 218 mais 10. Quanto que eu andei? 11. Aí vou achar o X, o Y e o I. Depois com mais 10, eu tenho 21. Aí vou achando os valores de X e Y e a deflexão. E assim vai, até chegar na estaca 223. Então, como eu falei com vocês, né? Vocês vão poder usar o critério aí do Excel. Vocês vão poder fazer locação usando o Excel. Para exercitar, vocês usam esse exercício aqui como exemplo e já cria a tabelinha para vocês poderem conferir aí se está tudo ok, tá? Então, dessa unidade aí sobre curva de transição, era o que eu precisava passar para vocês. Aí na apostila do professor Mauro tem esse outro exemplo aqui, ó, falando apenas para achar, né, a locação pelos metros coordenados para deflexão. O que está pedindo? Apenas para 30 metros afastado de TS. O que vai fazer? Vou achar o SC, né, que é o ângulo do trecho em espiral, que vai ser o quê? O L vai ser 30, o LC 120. Eu vou substituir naquela equação lá do SC e vou achar para 30, né? X para 30 e Y para 30. Depois eu acho o arco tangente e achei o método de deflexão. Depois para 50, a mesma coisa. Vou levar lá na equação, vou substituir o L por 50, o meu LC continua 120. Isso aqui está me dando exemplo para quando eu quero um ponto qualquer da curva, né? Igual no caso aqui, ó, minha curva está 120 metros. Eu estou pedindo para um ponto qualquer dela, para 30, para 50, qual que são as coordenadas e quais são as deflexões, tá? Então, com isso, a gente encerra aí essa unidade 5, ok?